entire book of Job tonight. Eu vou pregar no livro inteiro de Jó hoje à noite. Did you bring your pillows? Trouxeram os travesseiros? The good news is I'm only hitting the highlights. As boas novas é que eu só vou tocar nos pontos altos do livro. Sometimes it helps to hear a summary of a biblical book, Às vezes ajuda você ouvir um resumo de um livro bíblico, especially with the book of Job, especialmente o livro de Jó, because it's very easy to get lost in the forest, porque é muito fácil você se perder na floresta do livro. when really what we have here is something like a play. Porque o que nós temos aqui, na verdade, é como se fosse uma peça teatral. It's a courtroom drama. É uma dramatização feita em recinto fechado. And so while it's good to take a closer look at each part, Então, enquanto é bom nós conseguirmos olhar para cada parte assim bem em detalhe, it can also be helpful to take a step back and to remind ourselves the basic set of arguments that we find in this marvelous story. também nos ajuda no estudo a gente dar um passo para trás e a gente olhar para o todo e ver onde é que estão os passos principais da história. We keep returning to the story of Job in our times of suffering, Nós reiteradamente voltamos a Jó em momentos de sofrimento, because it seems to scratch where we itch, regardless of the trials. porque a coisa parece se identificar bem conosco e não importa quais as dificuldades que estejamos passando. And that's why I'm not going to begin with any of my personal trials that I have faced, which may be worse or much easier than things that you have faced. Então eu não vou tentar aqui começar com as minhas provações, porque elas podem ser ou piores ou menos intensas do que você passou. Because suffering is relative, isn't it? Porque o sofrimento é relativo, não é mesmo? When you're going through it, it's rough. Quando você está passando por ele, a coisa é difícil. But it would ruin the story of Job if I began with my own experience. Mas atrapalharia a história de Jó, que não seria bom se eu começasse contando a minha experiência. It would ruin the universality of this marvelous book. Atrapalharia a universalidade desse tremendo livro da Bíblia. It speaks to every aspect of suffering. Porque ele fala para todos os aspectos do sofrimento. Mental, physical, Mental, físico, emotional, emocional, spiritual. espiritual. All of this is involved because really this is not about Job. Tudo está envolvido porque, na verdade, não diz respeito a Jó. This is about a trial, that story behind all of the stories in the Bible, the trial between the seed of the woman and the serpent. Porque, na verdade, isso diz respeito ao colocar em prova a semente da mulher e a serpente, e como isso se desenvolve. As Franklin Ferreira said, I believe it was yesterday, we have chapter 1 and Job didn't. Eu creio que foi o Franklin que falou ontem que nós temos Jó capítulo 1, mas Jó não tinha esse capítulo. Job didn't know what was happening behind the scenes. Jó não sabia o que estava rolando nos bastidores. And neither do we. E nem nós. We don't have the chapter 1 in our own lives. Nós não temos o capítulo 1 das nossas vidas. But we can be sure of one thing. Mas nós podemos ter certeza de uma coisa. The story behind all of the stories of our lives A história por trás da história de todas as nossas vidas is the fulfillment of the promise of a Messiah who will crush the serpent's head. é o cumprimento da promessa de um Messias que acabaria esmagando a cabeça da serpente. The second thing I want to say by way of introduction is that Job's story is instructive but not normative. Eu quero dizer também ainda a título de introdução que a história de Jó é instrutiva, mas ela não é normativa. It's for us, É para nós, but it's not really about us. mas não diz respeito a nós. And so we can't go to the book of Job and say, I'm going through some trials. I wonder if God and Satan had a conversation about this. Então nós não podemos dizer, olha, eu estou passando por provações e eu fico me perguntando se Deus e Satanás tiveram uma conversa a respeito dessa minha provação. It's a courtroom drama. É realmente uma dramatização numa sala, num tribunal. Remember, I made that point yesterday that there is this cosmic drama that you see even in the Psalms where it's back and forth between God and his people.
Como eu já disse anteriormente, é um drama cósmico que se trava entre Deus e o seu povo. Israel is constantly putting God on trial. Israel estava constantemente no passado colocando Deus no banco dos réus. And what's so amazing is that God allows himself to be put on trial. E o que é interessante é que Deus se permite deixar colocar no banco dos réus. He even allows himself to be found guilty for our sins. Ele se deixa achar culpado pelos nossos pecados. So great is his love. Tão grande é o seu amor. Job was a man deeply devoted to God. Jó era um homem completamente dedicado a Deus. So zealous was he for God's honor Ele era tão zeloso da honra de Deus that whenever he would go on family vacations, que sempre que ele tirava umas férias de família, they would sacrifice along the way, eles sacrificavam ao longo do caminho and Job would pray with his family. e Jó orava com a sua família. So one day Satan came and asked God this question. Então, um certo dia, Satanás veio e fez a seguinte pergunta a Deus: Why wouldn't he be faithful? por que ele não seria fiel? Look how prosperous he is. Olha como ele é próspero. It's the ideal picture of health, wealth, and happiness. Ele é o quadro ideal de saúde, prosperidade e tudo que vai bem. And so God allowed Satan to test his man Job. Então Deus permitiu que Satanás provasse o seu servo Jó. There's no getting around it. It's very clear. Não há como a gente tentar explicar isso, porque o texto está muito claro. God was not passive. Deus não foi passivo na coisa. God did not simply foreknow that Satan was going to test Job. Deus não apenas previu que Satanás haveria de provar a Jó. He allowed it. Ele permitiu. He sanctioned it. Ele sancionou essa permissão. But only because he knew what he was going to do, which is contrary to Satan's intention. Apenas porque ele sabia o que ele haveria de fazer através disso, que é exatamente o contrário do que Satanás tensionava. It's like what Joseph said to his brothers, remember when they came during the famine? Vocês se lembram quando os irmãos de José vieram a ele durante aquela fome no Egito? And he revealed to them that he, the prime minister of Egypt, was the brother they threw into the pit. E ele se auto-revelou a eles, aquele ministro, agora primeiro-ministro do Egito, que eles haviam jogado naquele poço. And he said, you meant it for evil, but God meant it for good. E ele disse, vocês tensionaram isso para mal, mas Deus o tornou em bem. Even when God allows Satan to do things in the world, Mesmo quando Deus permite que Satanás realize as coisas no mundo, it is only because he already knows how he's going to turn things around for good. é apenas e tão somente porque ele já sabe como ele vai transformar essas coisas em bem. As Martin Luther said, even the devil is God's devil. Como disse Martinho Lutero, até o diabo é o diabo de Deus. The devil is on a short chain. O diabo está ali em rédea curta. Yes, he's dangerous, Ele é perigoso, sim, but he cannot exceed the limits of God's sovereign authority. mas ele não pode exceder, passar dos limites da autoridade soberana de Deus. The next day, disaster followed. A seguir veio o desastre. Overnight, Job lost everything that's precious to him. Durante a noite, uma noite, Jó perdeu tudo que lhe era precioso. So Satan, first of all, attacked him at the level of his possessions. Então, primeiramente, Satanás o atacou no nível das suas posses. And yet Job responds, naked I came from my mother's womb, and naked I will depart. E Jó reage a isso dizendo, nu saí do ventre da minha mãe, nu retornarei. The Lord gave and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Wow. That's faith. Isso é fé. And in this, Job refused to charge God with wrongdoing. E ao dizer isso, Jó se recusou a culpar a Deus por fazer coisa errada. So Satan tightens up his strategy. Então Satanás arrocha a sua estratégia. But stretch out your hand, Satan tells God.
Mas aí Satanás vira para Deus e diz assim: olha, estende a tua mão and strike his flesh and bones, e atua na sua carne, nos seus ossos, and he will surely curse you to your e face. certamente ele te amaldiçoará. There are people here who know what that's like. Há pessoas aqui que sabem o que isso quer dizer. Satan can take your car, Satanás pode roubar o seu carro, you can lose your house, pode perder a sua casa, there can be an economic collapse, and you can lose pretty much everything you have, including your friends. você num colapso econômico pode vir a perder tudo que você tem, inclusive seus amigos. But when your own body is under siege, Mas quando o seu próprio corpo está sendo posto à prova, mentally, emotionally, or physically, mentalmente, fisicamente ou emocionalmente, you almost do want to curse God. você quase chega ao ponto de querer amaldiçoar Deus. You want to run away from God. in Você those quer moments. fugir de Deus nesses momentos. Satan knows us very well. Satanás nos conhece muito bem. Satan has a PhD in human psychology. Ele tem um PhD em psicologia humana. And so, Job's body became racked with sores and pains until his own wife begged, just curse God and die. O seu corpo se tornou em chagas vivas, todinho ele, a ponto da sua esposa virar para ele e dizer: amaldiçoa Deus e morre. But Job still replied, shall we accept good from God and not trouble? E aí Jó responde para a esposa: nós haveríamos de aceitar o bem do Senhor e não o mal? That's faith. Isso é fé. Why should we only accept from God the things that make us happy? Por que nós haveríamos de aceitar de Deus apenas as coisas que nos fazem felizes? Job at this point was not a prosperity evangelist, A essa altura Jó não era um evangelista da prosperidade, but he had some friends who were. mas ele tinha alguns amigos que eram. At this point, in walk Job's famous counselors. A essa altura entram em cena os famosos conselheiros de Jó. Now, at first, they were pretty good. A princípio eles estavam indo muito bem. They spent a week just sitting there with him, eating with him, not even saying anything because they simply wanted to encourage him. Eles passaram uma semana quietos com ele, comendo com ele, vivendo com ele, porque a intenção deles era encorajá-lo. What he needs is friendship. O que ele precisava naquele momento era de amizade. He doesn't need a big theology lecture right now. Ele não precisava de um sermão teológico que acabasse com ele. You know, it's hard to get our doctrine straight when we're in the middle of a trial. É difícil a gente aprumar a nossa doutrina quando a gente está no meio de uma provação. And that's why if you're not in a trial right now, Então, se você não está passando por uma provação agora, you're at the right conference. você está na conferência certa. This is what we're doing. We're all trying to get a clearer picture of who God is from His Word. Nós estamos tentando obter um quadro mais claro de quem Deus é a partir da sua palavra. So we'll fall, but we'll fall into a net. Nós cairemos, mas nós cairemos numa rede. God's character will catch us. O caráter de Deus haverá de nos segurar. After a week, these friends really couldn't refrain from lecturing Job. Passada uma semana, a coceira desses amigos de Jó não permitiu que eles ficassem mais quietos e não começassem a pregar sermões para ele. Eliphaz starts. Começa. Job, think how you have instructed many, Jó, pense como é que você instruiu a tantos. how you have strengthened feeble hands. Como você fortaleceu mãos fracas. Your words have supported those who stumbled. As suas palavras deram forças àqueles que tropeçavam. You have strengthened faltering knees. Você fortaleceu joelhos trôpegos. But now trouble comes to you, Mas agora a dificuldade vem bater na sua porta. and you're discouraged. E você está desanimado. It strikes you, and you're dismayed. Você é atingido por ela e você fica aflito. Should not your piety be your confidence, A sua piedade não deveria ser a sua confiança nessa hora? and your blameless ways your hope? E o seu caminho impecável ser a sua esperança? Job, don't be a hypocrite.
Jó, não seja hipócrita. You have held so many people up. Você ajudou a tantas pessoas. Your piety is renowned throughout the region. A sua piedade é conhecida, é renomada na região. And now a little trouble comes your way and you fall like a leaf into the river. E agora um probleminha vem no seu caminho e você cai como uma folha num rio. Trust in your piety and in your own blameless ways. Confie na sua piedade, no seu caminho reto diante de Deus. In the United States, a number of years ago, a well-known rabbi wrote a best-selling book. Alguns anos atrás, nos Estados Unidos, um rabino muito conhecido escreveu um best-seller. When bad things happen to good people. Quando coisas ruins acontecem a pessoas boas. I'm not sure, but I think Eliphaz was his ghostwriter. Eu não sei, não estou bem certo, mas eu acho que no fundo, Elifaz era o fantasma por trás do enredo desse livro, desse rabino. The real wonder is that good things happen to bad people. A verdade é que coisas ruins acontecem a pessoas boas. Eliphaz adds, consider this now. Elifaz pergunta para ele, olha, considere o seguinte. Listen up, Job. Ouça bem. Hey, now I'm going to say something important. Porque eu vou falar uma coisa importante para você. Who, ever being innocent, has perished? Quem, sendo inocente, jamais pereceu? Where were the upright ever destroyed? Quando os justos foram destruídos? As I've observed, those who plow evil and those who sow trouble reap it. Como eu tenho observado, aqueles que semeiam o mal, semeiam as coisas ruins, eles vão colher isso. Remember yesterday I talked about the theology of the cross versus the theology of glory? Lembram que ontem eu falei sobre a teologia da cruz versus a teologia da glória? Luther said the theology of glory always looks at appearances. Eu disse que Lutero falou que a teologia da glória sempre olha para as aparências. How things look to our own common sense. Como é que as coisas aparentam ser para o nosso senso comum? You know, good guys finish first. Os bons terminam em primeiro lugar. Cheaters never prosper. Os que roubam nunca prosperam. If you are in trouble financially or in other ways, it must be that you're not living right. Se você está passando por problemas financeiros ou de qualquer outra ordem, é porque você não está vivendo de forma correta. Well, Eliphaz is a theologian of glory here. Então, ele faz aqui um teólogo da glória. As I have observed, conforme eu observei, those who plow evil and those who sow trouble reap it. Aqueles que semeiam coisas ruins e as dificuldades, eles vão colher isso. As I have observed, conforme eu tenho observado, bringing the happenings of the universe down to the small measure of his own personal observation. Trazendo todos os acontecimentos grandiosos do universo e afunilando-os para o seu pequeno pensamento. And then he returns to his basic theology by saying, Job, if you'll just trust and obey more, then I'm sure things will work out. E aí ele volta para a sua teologia básica e ele diz, Jó, se você simplesmente confiar mais e obedecer mais, eu sei que as coisas vão se aprumar. You'll have more wealth than you had before, Job. Você terá mais riqueza do que você teve antes, Jó. More health and vigor than you ever had. Você vai ter mais saúde do que você já teve até aqui, mais vigor. And we will sit around and laugh about this in years to come. E nós vamos rir disso tudo que aconteceu em anos por vir. It's like the sort of slogan that you put on a coffee cup. É como o slogan que você põe numa xícara de café. Or a bumper sticker. Ou num para-choque de carro. Or perhaps the sort of thing that you see on Christian television. Ou o que você costuma ver em televisão chamada cristã. Oh, everything will turn out just fine. Tudo vai acabar bem. Just follow these principles. Siga esses princípios. Just sow this seed, which means give me money. Apenas semeie a semente, que traduzido quer dizer, me dê seu dinheiro. Just follow the spiritual laws. Siga as leis espirituais da coisa. That's how it works. É assim que funciona. God isn't actually active in the world. Deus não está realmente ativo no mundo. He just kind of, like an architect, built it all and it runs all by itself. Ele, como um arquiteto, construiu tudo, mas a coisa funciona sozinha. If you learn the engineering, se você aprender como é que a coisa funciona, everything will be obvious to you. aí tudo vai ficar óbvio para você.
Oh yeah, just follow the rules and you're going to be fine. Siga as normas e tudo vai estar bem. Job's reply is honest. A resposta de Jó é honesta. He doesn't attack God, Ele não ataca Deus. but he says, what prospects do I have that I should be patient? Ele diz, que tipo de a esperança eu tenho para que eu seja paciente? Do you have the phrase, the patience of Job? Yeah, we do. Okay. Vocês têm a frase, a paciência de Jó. I don't know where we got that. Eu não sei de onde a gente tirou isso. Maybe it's because Job is patient towards these friends of his. Quem sabe é porque Jó é paciente com os amigos dele. But he's not really patient. Mas ele não é realmente uma pessoa paciente na provação. Why should I be patient, he asks. Ele diz, por que eu tenho que ser paciente? Do I have the strength of stone? Is my flesh bronze? Será que eu tenho a força de uma pedra, a minha energia como bronze? How can he keep from presenting his case to the highest court? Como é que ele pode se manter sem apresentar o seu caso à Corte Suprema? Therefore, he says, I will not restrain my mouth. E então ele diz, eu não restringirei os meus lábios. I will speak in the anguish of my spirit. I will complain in the bitterness of my soul. Eu falarei na amargura da minha alma, na angústia do meu ser. He's not going to swallow the sweet drink that his friend is trying to serve him. Ele não vai beber aquela bebida adocicada que seu amigo está tentando oferecer a ele. I prefer strangling and death rather than this body of mine, he cries. Eu prefiro ser estrangulado, eu prefiro a morte do que esse corpo que eu tenho agora, ele diz. And now this begins to affect his relationship with God. E agora a coisa começa a afetar seu relacionamento com Deus. You know, we often think that what people need when they're suffering is a sight of God in all of His glory. Nós achamos que quando as pessoas estão sofrendo, tudo que elas precisam é uma visão de Deus na sua glória. A lot of sermons about God's power and sovereignty and control over the situation. Muitos sermões pregados acerca do controle de Deus, da soberania de Deus sobre as situações todas. But if you just present people with the power and majesty and glory and sovereignty of God, it will crush them in their Mas suffering. se você, nesse momento de sofrimento, apresentar para as pessoas esse quadro de Deus soberano, majestoso, controlador de tudo, isso vai esmagar as pessoas. Job isn't saying, God, why are you so far away from me? Jó não está dizendo, Deus, por que estás tão longe de mim? He says, why don't you take a walk? Ele está dizendo, por que o senhor não vai dar uma caminhada? Why don't you leave me alone? Por que o senhor não me deixa em paz por um momento? Can we just have a break from each other? Será que a gente pode ter um descanso um do outro? Will you never look away from me? O senhor nunca vai remover os olhos de mim? Or leave me alone for an instant? Ou me deixar a sós por um instante sequer? If I have sinned, what have I done to you, O watcher of men? Se eu pequei, o que eu fiz ao Senhor, aquele que vigia os homens? Why have you made me your target? Por que o Senhor me tornou o seu alvo? Have I become a burden to you? Eu me tornei um fardo para o Senhor? Why don't you just forgive my offenses and pardon my sins? Por que o Senhor apenas não perdoa os meus pecados, perdoa as minhas iniquidades? No answer. Deus não responde. Like Job, we make conclusions based on limited information. Como Jó, nós tiramos conclusões com base em informação limitada. We try to figure out what's going on. Nós procuramos descobrir o que está acontecendo. We try to climb up into heaven and peek at God's filing cabinet. Nós procuramos dar uma escapadela para o céu e olhar lá no arquivo de Deus que Ele tem a nosso respeito. I like to look for the Mike Horton file. Eu gosto de procurar a pasta do Eros Pasquini. And even if I don't know for sure, I can kind of speculate. E se eu não souber ao certo, eu ainda consigo especular. Whereas we often ask in times of distress where God is and why He's hidden His face from us, Job's despair poses the opposite problem. Quando nós estamos em desespero, nós temos o costume de perguntar onde é que está Deus, mas aqui para Jó a coisa é exatamente oposta. God, why don't you befriend someone else for a while? Deus, por que o Senhor não se aproxima e se torna amigo de outra pessoa por um tempinho? Enter Bildad the Shuhite. I'm sorry?
Bildad the Shuhite. Bildad, or just Bildad. Bildad. Okay. The name, Bildad. yeah. Eu estou tentando entender sorry. o nome de Bildad. Enter Bildad. Entra Bildad em cena. And Bildad Bildad didn't get any more of a theology course really than Eliphaz had. Na verdade, Bildad não fez nenhum curso teológico diferente do que fez Elifaz. He says, if you are pure and upright Se você é puro, justo, and plead with the Lord, e você implora com Deus, He will make everything better. Ele vai melhorar tudo. Easy. Simples. You're upright, Você é justo? aren't you? Você não é? Maybe you're not. Quem sabe você não seja. Maybe you should find out where you're not letting the Lord have His way in your life. Quem sabe você não deva descobrir onde é que você não está deixando Deus fazer com que as coisas aconteçam como Ele quer na sua vida. If you find that place Se você encontrar esse lugar and you make yourself upright again, e você se aprumar diante de Deus, it'll be great. a coisa toda vai ser tremenda. Just get it over with. Acabe com isso de uma vez. Your beginnings will seem humble. Os seus inícios aparentarão ser humildes. So prosperous will your future be. Tão próspero será o seu futuro. Imagine how Job felt with that kind of counsel. Imagine como é que Jó se sentiu com esse tipo de aconselhamento. Once more, Job replies reasonably, Mais uma vez, Jó responde de uma forma razoável. but how can a human being be righteous before God? Como é que um ser humano pode ser reto diante de Deus? Do you already see what God is doing here? Vocês estão vendo o que Deus já está fazendo na vida dele? Satan is trying to make Job apostatize. Satanás está tentando fazer Jó apostatar. And through the same situation, God is bringing Job to understand justification by grace alone, through faith alone, in Christ alone. E Deus está fazendo com que Jó entenda a justificação pela fé somente, pela graça somente, através de Jesus somente. His happy and prosperous friends think that their righteousness is the reason they're not having any trouble. Os seus amigos acham que a justiça pessoal que eles têm é que os está mantendo distante de encrencas. But he's asking the question that the reformers asked. Mas ele está fazendo a pergunta que os reformadores fazem. How can a sinner be righteous before God? Como é que um pecador pode ser reto diante de Deus? God is sovereign, Job says. Deus é soberano, Jó diz. Wise in heart and mighty in strength. É sábio de coração e poderoso na sua força. But listen to this. Mas ouçam, Though I am in the right, I cannot answer him. embora eu esteja certo, eu não consigo responder a ele. He's going to hold on to his personal right in court. Ele vai manter ali a sua justiça pessoal na corte de Deus. He's suing God. Ele está processando a Deus. This is all the language of an ancient Near Eastern lawsuit. Isso aqui é toda a linguagem de um processo jurídico do Oriente Médio daquela época. And yet he says, though I am in the right, Ele diz, embora eu esteja no meu direito, though the cosmic courtroom should clear me of any guilt, embora o tribunal cósmico deveria me liberar de qualquer culpa que eu possa ter, I can't answer him. ainda assim eu não consigo responder a Deus. I must appeal for mercy to my accuser. Eu preciso apelar pela misericórdia do meu acusador. Do you see what he's beginning to realize that will become clearer as we go along? Você percebe que ele está começando a captar, que vai se tornar cada vez mais claro à medida que a gente prosseguir no livro? He's not suing God because he doesn't believe he's a sinner. Ele não está processando a Deus por não crer que ele, Jó, é pecador. He's suing God because he thinks that God is punishing him for a particular sin. Ele está processando a Deus porque ele sente que Deus o está
castigando por um pecado específico dele. Whatever sin he has committed, it hasn't deserved what he's getting. Seja qual for o pecado que ele cometeu, ele pensa, esse pecado não merece todo o castigo que ele recebeu. And by the way, this is how things worked under the Old Covenant. E é assim que as coisas funcionaram na Velha Aliança. When in John 9, the disciples asked Jesus, or the religious leaders asked Jesus, did this man sin or his parents that he was born blind? Quando em João 9, os religiosos judeus perguntam a Jesus, quem foi que pecou? Foram os pais desse homem ou foi ele? Para ele ficar cego, lá em João 9. They were asking a good question. Estão fazendo uma boa pergunta. Because in the Old Covenant, if you had wealth, then if you were righteous, you could expect to be healthy, wealthy, and wise. Porque na Velha Aliança, se você era uma pessoa justa, você podia ter expectativa de ser uma pessoa próspera, uma pessoa saudável, com a vida toda caminhando bem. Everyone would have his own vineyard. Todos teriam a sua vinha. And eat and drink in the presence of God. E eles comeriam e beberiam na presença de Deus. But if they were unrighteous, Mas se fossem injustos, the sin within would break out visibly as leprosy. o pecado interior, ou lá dentro, ele despertaria como se fosse uma lepra. So under the terms of the Old Covenant, Então, debaixo dos termos da antiga aliança, not everything that Job's friends are saying is wrong. nem tudo o que os amigos de Jó estão dizendo está errado. Because then it was visible. If you were sinful, then you were sick. Porque mesmo naquela época era muito visível, se você é pecaminoso, você vai estar doente. If an adultery broke out in the neighborhood, Se um adultério acontecesse ali nas imediações, then a disease would also strike the village. também uma doença acabaria atingindo como uma epidemia aquela That's what vila. God threatened in the law. É assim que Deus fazia a ameaça na lei. But we're not under the Old Covenant. Mas nós não estamos debaixo da velha aliança. We're in the New Covenant, Nós estamos na nova aliança. where Jesus says God sends his rain upon the just and the unjust alike. Quando a Bíblia diz que Deus manda a chuva sobre justos e injustos da mesma forma. Job asks, if it is a contest of strength, behold, he is mighty. Se é uma disputa de força, eu sei que Ele é todo poderoso. If it's a matter of justice, who can summon him? Se é uma questão de justiça, quem pode acusá-lo? You see, that's why he said it's going to have to be mercy. É por isso que ele disse logo no princípio, terá que ser misericórdia. I'm going to need a merciful God. Eu preciso de um Deus misericordioso. Because even if I am not aware of a great sin that I have committed that deserves this punishment, Porque mesmo que eu não esteja consciente de haver cometido um pecado merecedor de toda essa punição que eu tive, I realize now I am a sinful human being as part of a sinful human race. eu reconheço que eu sou um ser pecaminoso que pertence a uma sociedade pecaminosa. Standing in the lineup with other mere mortals, Job appears innocent. Como mero mortal, Jó aparece como inocente. But compared to God, he says, Mas comparado com Deus, ele diz, my own mouth would condemn me. a minha própria boca viria de me condenar. Though I am blameless, he would prove me perverse. Embora eu seja inculpável, ele me comprovaria como um perverso. Even though according to a theology of glory, even though according to what I see, the appearance of things, I'm blameless. Mesmo de acordo com a teologia da glória, ou seja, com a aparência das coisas, eu aparentaria ser justo. I know that God would win the case against me, and my own mouth would speak against me in court. Eu sei que mesmo assim Deus ganharia essa causa contra mim, porque a minha própria boca testificaria contra mim. So he says, I become afraid of all my suffering, Então ele diz, eu tenho medo de todo o meu sofrimento, for I know you will not hold me innocent. pois eu sei que tu não me terás por justo. I'm afraid of all my suffering, not simply because of the pain, Eu não estou com medo do meu sofrimento só pelas dores que eu estou enfrentando,
but because it tells me that you will not hold me innocent. mas porque eu sei que tu não me terás por inocente. I'm going to be condemned, he says. Eu serei condenado, ele diz. So why do I labor in vain? Então por que eu estou aqui batalhando em vão? If I wash myself with snow and cleanse my hands with lye, you will still plunge me into a pit. Se eu lavar as minhas mãos na neve, fizer todo tipo de iniciativa assim, tu ainda me lançarás na cova. For he's not a man like I am, Pois ele não é homem como eu sou, that I might answer him, that we should come to trial together. para que eu possa responder a ele, para que pudéssemos ir ao tribunal um contra o outro. So, in other words, I can't really take God to court. Em outras palavras, eu não consigo processar a Deus num tribunal. It would be foolish to be my own defense in that courtroom. Seria tolice eu ser meu próprio advogado nesse tribunal. But God is in the right. Deus está no seu direito. God is sovereign. Ele é soberano. God is just. Deus é justo. But is God merciful? Mas será que Deus é misericordioso? And it's right at that point where he cries out for an attorney. E é nesta altura que ele pede para ter um advogado de defesa. Even though Job insists that he's done nothing to warrant a specific judgment like this. Mesmo Jó tendo convicção que ele não fez nada que fosse capaz de gerar um sofrimento tão grande, He now realizes for the first time that he cannot appeal to his own righteousness in the courtroom. ele sabe que naquele tribunal ele não pode apelar à sua própria justiça pessoal. He says, there is no arbiter between us, Ele diz, não existe árbitro, juiz entre nós. no mediator who might lay hands on both of us. Não há nenhum mediador que possa colocar as mãos sobre nós dois. If only there were such a mediator, Se houvesse esse tal mediador, then I would speak without fear of him. aí eu falaria sem medo dele. But I am not so in myself. Mas não é assim que eu me sinto. See, that's how you feel when you're in times of really deep despair and suffering. É assim que você se sente quando você está em momentos de sofrimento profundo. God, go away from me Deus, afasta-te de mim without a mediator. sem um mediador. On top of my suffering and pain, Além do meu sofrimento, da minha dor, your presence is heavy. It's a burden upon me. a sua presença é um fardo que pesa sobre mim. Seeing no mediator step forward, Job begs God, Não tendo um mediador que se apresente, Jó começa a implorar a Deus. are not my days few? Os meus dias não são poucos, Then just stop então pare-os. and leave me alone that I might find just a little cheer before I die. E deixe-me em paz para eu conseguir achar um pouquinho de felicidade antes de morrer. God's sovereignty and justice only send him into deeper despair. A justiça e soberania de Deus apenas o arremetem a um sofrimento, um desespero maior. Because the question about God's mercy is still open. Porque a questão da misericórdia de Deus ainda está em aberto. If only I had a go-between. Se eu apenas tivesse um mediador, alguém entre nós dois. Zophar, a new guy. We haven't encountered Zophar yet. Nós não encontramos Zofar ainda, um novo personagem que entra em cena. Zophar is frustrated. Zofar está frustrado. Poor Zophar, he's tightly wound. Ele está realmente apertado de coração. Are all these words of Job to go unanswered? Será que essas palavras todas de Jó não precisam ter uma resposta? Are we going to let this talker be vindicated? Nós vamos deixar esse tagarela ser vindicado? Will no one rebuke you, Job, when you mock? Será que ninguém vai te repreender, Jó, quando você zomba? You know, what's really amazing is that God is big enough to let his people talk to him in a way that we might think is a little bit irreverent. O que nós não percebemos é que Deus é grande o suficiente que Ele chega a permitir que as pessoas falem com Ele de uma forma que nós achamos que é pelo menos um tanto irreverente. God would rather have children who sometimes yell at him
Deus prefere ter filhos que de vez em quando gritam com Ele than children who walk away and don't even have a relationship with them. do que filhos que viram as costas para Ele e não se relacionam com Ele. Even in Job's frustration and grief that he expresses towards God, Mesmo na frustração, na dor que Ele expressa diante de Deus, he's throwing himself on God's mercy and love. Ele ainda está se atirando nos braços do amor e da misericórdia de Deus. He's not mocking, Ele não está zombando, he's protesting. Ele está protestando. There's nothing wrong with that. E não há nada de errado com isso. Even if you're wrong, Mesmo se você estiver errado. in the trial, God will prove you wrong, and that is worth it. Nesse julgamento, Deus vai provar que você está errado, então vale a pena que a coisa seja assim. Job, stop hiding your sin, says Zophar. Zofar diz, Jó, para de esconder o teu pecado. Bring it out. Vamos lá, confessa. What's your secret sin? Qual é o seu pecado secreto, Jó? Surely, then you will lift up your face without blemish. Certamente aí você levantará o rosto sem culpa. Then you will be secure and will not fear. Você estará seguro e não terá medo. You will forget your misery. Você se esquecerá da sua própria miséria. You'll remember it as waters that have passed away. Você vai se lembrar delas como águas passadas. And your life will be brighter than the noonday. E a sua vida será mais clara do que o sol do meio-dia. Its darkness will be like the morning. As suas trevas serão como a luz da manhã. It's not even good poetry. Não é nem boa poesia. It's just platitudinous moralism. É simplesmente um moralismo barato. So Job responds with great poetry. Aí Jó responde com poesia da mais bonita. Doubtless you are the people, Sem dúvida, você é o povo. and wisdom will die with you. E a sabedoria vai morrer com você. But I have a mind too. Mas eu também tenho uma mente. I'm not inferior to you. Eu não sou inferior a você. Who doesn't know all these things? Quem não sabe dessas coisas todas? But I would speak to the Almighty. Mas eu falaria ao Todo-Poderoso. And I want to argue my case with God. E eu quero argumentar o meu caso diante de Deus. As for you, you whitewash with lies. Você se contenta com mentiras baratas. Worthless physicians are you all. Vocês são médicos que não ajudam a ninguém. I want you just to keep quiet. Eu quero que vocês fiquem de boca fechada. That would be your wisdom. Isso seria a sabedoria de vocês, João. Will you speak falsely for God Vocês falariam coisas falsas em nome de Deus? and speak deceitfully for Him? E falariam de forma enganadora em nome de Deus? Does God want you to plead His case? Será que Deus precisa que vocês defendam o caso dele? I wonder if it will be well with you when He searches your heart. Eu fico me perguntando o que vai acontecer com vocês quando ele começar a sondar o coração de vocês. Or do you think you can deceive Him like you've tried to deceive me? Ou será que vocês pensam que vocês enganam a ele como vocês estão tentando enganar a mim? Will not His majesty terrify you Será que a majestade dele não vai aterrorizar and the vocês? dread of Him fall upon you? E será que o temor, o medo dele não vai cair sobre vocês? Your little maxims are proverbs of ashes. As suas máximas são provérbios de cinzas. Your defenses are defenses of clay. As suas defesas são defesas de pó. Let me have silence and I will speak. Fiquem em silêncio e eu falarei. And then let come what may. E aí, que aconteça o que tem que acontecer. But even if He slay me, Mesmo que ele me mate, I will still hope in Him. eu ainda terei esperança nele. But I will argue my case to His face. Mas eu argumentarei o meu caso diante da face de Deus. Eliphaz launches into another sermon. Começa um outro sermão. Job, you undermine piety Jó, você mina a piedade. and hinder devotion to God. Você destrói a devoção que se deve ter a Deus. Job replies, will your long-winded speeches never end? E aí Jó responde, será que seus discursos infindáveis não acabam?
And now, as even his friends fail him, E aí, mesmo que os amigos não consigam ajudá-lo, só façam o contrário, he's heard all the arguments, ele já ouviu todos os argumentos que eles possam ter, all of the armchair theology. toda aquela teologia furada, He just falls back in his bed e ele simplesmente deita-se de novo na sua cama. and says, surely now God has worn me out. Certamente agora Deus me esgotou, Jó diz. Even now, behold. Mesmo agora, eis que. Right after this, even now, behold. Depois de tudo isso, eis que agora, Behold announces the arrival of a new character in the courtroom. eis que agora anuncia a chegada de um novo personagem naquele tribunal. You know, like, behold, the Lamb of God. Eis o Cordeiro de Deus, por exemplo. Even now, behold, as he lifts up his eyes from his misery. Quando ele está ali, ele levanta os olhos e eis que, Even now, behold, veja, my witness is in heaven, a minha testemunha está no céu. and he who testifies for me is on high. E aquele que testifica de mim está nas alturas. My friends scorn me. Os meus amigos, eles debocham de mim. My eyes pour out tears to God, Meus olhos só oferecem lágrimas a Deus, that he would argue the case of a man with God. para que ele argumente o caso dele diante de Deus, As a son of man does with its neighbor. como um filho do homem faz com o seu próximo. Job appeals to someone who is no less than God and yet is also a man. Jó apela a alguém que não é menos do que Deus, mas também é homem. So even though he pours out his cries in earthly lament, Então, mesmo que ele coloque os seus clamores como um lamento humano, he's able to crawl to the window ele consegue chegar à janela and spy hope. e olhar em busca de esperança. Not more health, wealth, and happiness. Não mais saúde, prosperidade e felicidade. It's not the sight of renewed prosperity, Não é a visão de prosperidade renovada, but it's the sight of someone else who lifts his eyes. mas é a esperança de uma outra pessoa que faz os olhos dele se erguerem. I know that my Redeemer lives, Eu sei que o meu Redentor vive and that in the end he will stand upon this earth. e que no fim ele estará sobre esta terra. And after my skin has been destroyed, E depois do meu corpo ter sido destruído, yet in my flesh I will see God. ainda no meu corpo eu o verei. I myself will see him with my own eyes. Eu o verei com os meus próprios olhos. I and not someone else. Eu e mais ninguém. How my heart yearns within me. Como meu coração anela por isso. Job was not saying, I sure can't wait until I slough off this mortal coil. Jó não está dizendo, eu certamente espero que eu logo consiga sair desse invólucro humano aqui. You know, sometimes we get the impression that ultimate final salvation is going to heaven when you die. Nós pensamos no fim que a salvação final vai ir para o céu quando a gente morrer. No, that's a Greek view of salvation. Essa é uma visão grega de salvação. Greeks believe that your soul has been thrown mercilessly into a body. Os gregos creem que a sua alma foi atirada sem misericórdia para um corpo humano. And so they believe in salvation by death. Então eles creem na salvação pela morte. Death is great. A morte é tremenda. Yeah, death is the opportunity to release your soul from its prison house. A morte é a oportunidade para liberar sua alma da sua prisão humana. But Israel is not Greek. Mas Israel não é grega. It's looking for the resurrection of the dead. Ela está procurando a ressurreição dos mortos.
There is the intermediate state when our souls are present with the Lord even though our bodies are in the grave. Existe o estado intermediário em que nossas almas estão na presença de Deus enquanto nossos corpos estão no sepulcro. But there's a reason we call it the intermediate state. É por isso que nós chamamos de estado intermediário. It's not the final state. Não é o estado final. Job already here is proclaiming his faith, his confidence in God is restored because he has found a mediator. Ele está dizendo que a confiança dele se renovou porque ele encontrou o tal do mediador. He knows his Redeemer lives. Ele sabe que o seu Redentor vive. And that at the end he will stand upon the earth and raise the dead. Porque no fim ele vai estar sobre a terra e ele vai ressuscitar os mortos. And in this flesh that is rotting right now. E é nisso que a sua esperança está agora se revolvendo. Not some other body that is really a soul. Não é num outro corpo que é uma alma. Not some angelic body. Não é num corpo angelical. But this flesh. Mas nesta carne, with these eyes that are now almost blind. Nesses olhos que agora estão quase cegos. I will see God. Eu verei a Deus. Even though Job has this confidence, he goes on to cry out for the need he has of a mediator, more so now than even before. Mesmo tendo já essa visão, Jó continua clamando por essa necessidade que ele tem de um redentor, mais agora do que ele havia clamado antes. And the last friend who speaks E o último amigo que fala is a young man. é um jovem. He's the youngest guy in the group. É o mais jovem do grupo. Let this be an encouragement to you, Timothys. Que isso seja um encorajamento a vocês, Timóteos, aqui presentes. So far, the gray hairs haven't actually come up with very much. Porque até essa altura, os cabelos grisalhos não conseguiram muita coisa com Jó. But Elihu has pretty good theology. Mas Eliú tem uma teologia muito boa. He says, Job, you shouldn't think that you are in the right. Jó, você não deveria pensar que você está certo, você tem direito. Not because God is punishing you for a particular sin. Não porque Deus esteja punindo você por um pecado específico. But because he could condemn you simply for your sinful condition. Mas porque Ele poderia te condenar simplesmente pela sua condição de pecador. And yet, he says, E ainda assim Ele diz, if there be for Job a mediator, se houvesse esse mediador para Jó, to declare to man what is right for him, para declarar aos homens o que é correto para ele, and he is merciful to Job and says, e ele for misericordioso para com Jó e disser, deliver him from going down into the pit. livra-o de cair na cova. I have found a ransom. Eu encontrei um resgate. Then let his flesh become fresh with youth. Então que a carne dele se renove como a da juventude. Let him return to the days of his youthful vigor. Que ele volte aos dias do seu vigor de juventude. You see, this isn't a platitude. Isn't? This isn't a platitude. This isn't a sentimental. Ok. Isso não é uma coisa sentimental, simplesmente uma linguagem bonita. He's not saying if Job gets his act together, Ele não está dizendo, se Jó na verdade se aprumar, then he'll be vigorous again. ele será novamente vigoroso na sua saúde. He's saying, once there is a mediator who can say, keep him from going down to the pit because I found a ransom, then, even if his flesh fail him, his soul will be filled with vigor. Mesmo que ele encontre um mediador, se ele encontrar um mediador que diz, não o mande para a condenação, porque eu encontrei um resgate para ele, mesmo assim, o seu corpo poderá ir para o túmulo sem ser curado. For those who are tied to the high masts of suffering, Para aqueles que estão ligados a um sofrimento intenso, there's often a fear that is even greater than death. existe um temor que é maior do que o temor da morte. It's the fear of life. É o temor da vida. It's the fear of the next morning and the one after that. É o temor da próxima manhã e da manhã depois dessa próxima.
You don't want God to come and comfort you Você não quer que Deus venha te consolar, because He's the judge and you think that He's placed this on you because of your sin. porque Ele é o juiz, afinal de contas, e você acaba crendo que Ele colocou essa sina sobre você por causa do seu pecado. You want God to go bother somebody else. Você quer que Deus vá perturbar outra pessoa. You want Him to turn His face away from you right now. Você quer que Deus vire o seu rosto de você agora. But then you say, if only I had a mediator, an advocate. Mas aí você diz, se eu apenas tivesse um mediador, um advogado. And that's exactly what Job found. E é exatamente o que Jó encontrou. After he said, I know my Redeemer lives, Quando ele disse, eu sei que o meu Redentor vive. he listened to the words of Elihu. Ele ouviu as palavras de Eliú And he said, e ele disse, even now my witness is in heaven. ainda agora a minha testemunha está no céu. My advocate is on high. O meu advogado está nos lugares altos. My intercessor is my friend. Meu intercessor é meu amigo. Friend of sinners, I'll add. Eu acrescentaria, amigo de pecadores. As my eyes pour out my tears to God. À medida que meus olhos continuam derramando as minhas lágrimas diante de Deus. On behalf of a man, he pleads with God. Então, em favor do homem, esse meu mediador implora diante de Deus. As a man pleads with a friend. Assim como um homem implora junto ao seu amigo. Amen. Amém.